Beleza, pessoal, como a gente tinha conversado aí, o assunto de hoje, a gente vai estar trabalhando sobre argamassas, tá? A gente vai perceber que tem uma infinidade de tipos aí. Talvez na nossa cabeça aí, quando a gente começa a falar de argamassa, a principal que a gente já imagina é a argamassa feita com cimento, tá bom? Mas a gente vai estar vendo aqui, nessa divisão que eu fiz da apresentação, que tem outros tipos. Então é interessante a gente saber quais são esses tipos, onde a gente pode estar aplicando, tá? Então, dividir dessa maneira, definição, características, classificação e os tipos de argamassa, tá certo? E aí, olha, quando a gente começa a conversar sobre argamassa, talvez a primeira ideia que a gente tenha de argamassa é essa da foto que a gente está vendo aí, que é uma argamassa de assentamento, né? Para revestimento cerâmico, tanto faz ser de piso como de parede, por exemplo, tá? Só que esse tipo de argamassa a gente vai ver lá para frente, que é uma argamassa que ela é diferenciada porque ela é industrializada. Você compra lá na loja de material de construção, ela praticamente já vem quase que toda pronta. Ela já vem misturado ali o cimento com a areia, tá? E dependendo do tipo de argamassa, algum compósito lá, como por exemplo os aditivos. E aí vai ficar restando para você apenas misturar com água para poder ter um material parecido com esse da foto aí, tá? Mas nós vamos ver que nós mesmos podemos produzir a nossa argamassa, e isso é muito comum, tá? A argamassa aí do quarto da sua casa, da sala, onde está empregada aí na parede, por exemplo, foi uma argamassa que foi produzida manualmente, para fazer esse reboco, para fazer o emboço lá no banheiro aí da sua casa, que depois recebeu o revestimento cerâmico, e assim por diante, tá? Então, como a gente está vendo na definição, é a definição técnica, né? A partir de uma NBR, a partir do que a ABNT te fornece de informação, é que a argamassa é uma mistura composta por cimento, areia, cal e é hidratada com água, tá certo? Ela é misturada com água aí. Percebe que essa presença desse material aqui, olha, cal, cai naquele mesmo princípio que eu falei para vocês semana que vem. Dependendo da localidade, ele é ou não utilizado, tá bom? Então, a gente vai observar que aqui na nossa região norte, quando nós fazemos um reboco para rebocar um ambiente, seja ele interno ou externo, não é muito nossa cultura nós adicionarmos a cal, tá? Mas quando a gente observa para a região sul e sudeste, isso já é muito comum. E você lembra lá da aula passada que uma das principais funções aí de, da gente estar adicionando a cal nessa mistura é melhorar a sua trabalhabilidade, né? Fica mais fácil do operário estar manuseando, tá bom? E aí, em algumas situações, também é empregado nessa mistura esses materiais aqui, olha, o saibro, que talvez você já tenha escutado falar quando você vê aí televisão e aparece aqueles campeonatos de tênis, né? E aí fala lá no campeonato, hoje o campeonato foi disputado numa quadra de saibro, aquela quadra alaranjada ali, né? E aí tem esse tipo de quadra, tem quadra de grama, e aí esse saibro, ele é bem parecido com uma argila, tanto que se você for observar, olha, o saibro, ele está aqui, olha, sendo informado que ele pode ser misturado nessa composição, o saibro, o barro, que é uma argila, e o caulim, que também é outro tipo de argila, tá? Então, esses materiais, eles às vezes são empregados, dependendo da região, nessa mistura aqui para estar produzindo argamassa, tá bom? Isso vem caindo em desuso, tá bom? Essa situação ela vem caindo em desuso. Por quê? Primeiramente, por que a pessoa mistura um desses materiais aí na produção da argamassa? Ela mistura porque o barro, o saibro e o caulim, por exemplo, eles vão melhorar a trabalhabilidade da argamassa, tá? Popularmente, eles vão dar liga a essa mistura, tá certo? Beleza, isso daí é o pró. Qual é o contra? Todos esses materiais aí, aqui abaixo citados, né, saibro, barro e caulim, eles têm uma prospecção a estar absorvendo água muito forte. Então, qualquer contato com água, ele puxa a água para si e não libera com tanta facilidade. O que acontece? Se você faz um reboco interno ou externo que contém esse material, o que vai acontecer futuramente? Vamos pensar numa situação de reboco externo. Quando chover e essa água da chuva ela molhar principalmente a base da sua parede, mesmo depois de meses, anos feito esse reboco com esse material, saibro, barro ou caulim, quando respingar a água na parede,
ela vai estar absorvendo essa água e não vai estar liberando essa água. É por isso que nós vemos, a gente observa às vezes as paredes com essa base toda cheia de limo, cheia de lodo, né, cheia de mofo, porque essa água que ficou aprisionada ali, ela provoca isso, beleza? Então, com relação à característica aqui, o que a argamassa vai estar te proporcionando quando você faz a aplicação dela? Então, você vai poder estar fazendo aí assentamento de tijolo, tá? É aquela argamassa que vai entre uma fiada e outra de tijolo, blocos, azulejos, cerâmicas, tacos, ladrilhos, tá? Tudo isso daí são tipo de revestimento. Revestimento de parede, piso e teto. Impermeabilização, você pode impermeabilizar um ambiente utilizando argamassa, vou já te mostrar como. E você pode regularizar a superfície. Buracos, ondulações, desníveis. Agora, muito cuidado, tá? Isso daí vocês devem, não sei se vocês seguem nas redes sociais de vocês, alguma página. Tem muito, por exemplo, no Instagram, né? Aquelas páginas de engenharia que tendem para o lado do humor, né? Que aí mostram aqueles erros em obras e tal. E aí aparece, às vezes, aquela parede com uma camada de reboco de quase 10, 15 centímetros, né? Isso daí é errado, tá? Não confundir isso daí com regularização de superfície, com desnível. Desnível é algo muito suave, muito sinuoso ali para te estar regularizando. Não sei se você já observou aí em alguma obra na sua casa, então na casa de algum conhecido, às vezes a pessoa está levantando uma parede de alvenaria muito alta e ela coloca aqueles andames de madeira mesmo, perfurando a parede para poder a pessoa ficar ali em cima, continuando a levantar a parede. Não sei se você já viu isso. E aí, depois que ela termina aquela parede, ela precisa retirar aqueles andames, pedaços de madeira que foram utilizados nesse andame. Ele entra, né, faz um furo na parede, ele entra ali para ficar apoiado, já viram essa situação? E aí o pedreiro, quando ele vai rebocar, ele vai lá e tapa aquele buraco, coloca pedaços de tijolo quebrado ali, joga um pouco de massa, fecha aquele buraco e depois reboca a parede. Então, o que foi utilizado para estar tapando esse buraco foi também uma argamassa de reboco, tá? Então, não confundir essas situações com situações de erro, né? Onde o cara faz ali uma parede de algum ambiente, sala, quarto, cozinha, fora do esquadro, e precisa estar rebocando de uma maneira um pouco mais grosseira, né? Para poder estar regularizando, tá bom? Então, diferenciem essas coisas aí, tá? Olha aqui alguns exemplos, né? Assentamento de alvenaria. Então, percebe que a argamassa ela foi feita aqui, tá? Essa argamassa ela está sendo colocada aqui para assentar essas fiadas de alvenaria, tá bom? Aqui uma foto, né, de um reboco, tá? Como é que você consegue identificar que isso daqui é um reboco? É um reboco porque ele está utilizando uma desempenadeira aqui, ó, para estar deixando essa superfície lisa. Perceba que nessa parte aqui está mais lisa do que nessa parte aqui do canto, ó. Aqui, esse formato ainda é do emboço. Você percebe que tem algumas ranhuras, a superfície ela está um pouco mais rugosa, né? Então, ela fica dessa maneira, um emboço, para poder receber uma cerâmica, por exemplo, tá? E aqui, por último, percebe que ele está utilizando uma brocha, né, que geralmente é utilizado para pintura, mas aqui ele está utilizando para fazer uma aplicação de impermeabilização. Então, aqui nós temos a argamassa, mais alguns produtos impermeabilizantes, para estar impermeabilizando uma área como essa. Possivelmente isso daqui seja uma laje, tá bom? E aí, algumas características aqui, inclusive são nomes técnicos, né, que você tem que observar, referentes aí à utilização da argamassa, tá? Então, o que a argamassa ela tem que te proporcionar quando você faz a aplicação desse material aí? Você vai estar utilizando a argamassa para adquirir resistência mecânica, tá certo? Para adquirir compacidade, impermeabilidade, constância de volume, aderência e durabilidade. Eu vou explicar cada um desses daqui. Todos esses termos que vocês estão vendo aqui são termos técnicos, tá certo? São termos técnicos. O que é que acontece? Esses termos técnicos aí, eles têm que ser observados e tem que ser seguido a risca, melhor dizendo, para que você obtenha o máximo possível de benfeitoria da argamassa. Então, por exemplo, a resistência mecânica nada mais é do que esse seu reboco, esse seu embolso que você fez,
ele ser resistente a impactos de compressão, por exemplo, tá? Então, você percebe aqui na imagem, olha, um reboco completamente comprometido, todo rachado aqui, a parte da alvenaria já exposta, então você percebe que aqui a situação é bem crítica, né? Porque não atingiu apenas o reboco, atingiu também a alvenaria, você já deve ter visto situação semelhante a essa lá na disciplina de patologia, acredito eu, tá? Então, o que é que acontece? Esse reboco aqui da imagem, provavelmente, ele não foi bem produzido e não resistiu, não teve resistência mecânica, não resistiu ao reboco, não resistiu a esforços de compressão, tá? E, logicamente, ele não vai ter durabilidade, que é outra propriedade interessante aí que a argamassa tem que te proporcionar, tá bom? O que é que pode ter ocorrido aqui para acontecer uma situação como essa daí? Uma das principais é você produzir uma argamassa de reboco fraca, que não tem uma quantidade de cimento suficiente. Ele tem uma quantidade exagerada de areia e uma quantidade de cimento insuficiente. Ou você tenha colocado uma quantidade de água além do necessário, tornando essa argamassa muito frágil. Tá? Isso daí é um dos motivos. Outro é a própria movimentação do solo, né? Recalque diferencial, que a gente já viu isso daí, pode provocar essas trincas também. Tá? Um esforço além do esperado, né? Na estrutura dessa alvenaria aí, tá bom? Que pode ser transmitido através das vigas, dos pilares, e aí provocou uma situação como essa também, tá certo? Ou então, até mesmo, uma retração inesperada, né? Quando, por exemplo, essa argamassa aqui, ela perde a questão da umidade muito rápida, ela desidrata muito rápida, isso daí provoca trincas, e aí, com o passar do tempo, com a movimentação aí dos esforços, pode estar provocando situações parecidas com essa daqui, tá bom? Compacidade tem muito a ver com uma propriedade que a gente encontra lá na areia, tá? Lá em obras geotécnicas a gente viu isso, compacidade é relacionada à areia, consistência é relacionada à argila. Então a compacidade é uma situação que a gente vai estar observando aí, para que quando você faça uma argamassa, ela tenha principalmente impermeabilidade, logicamente, depois desse material estar seco, né, não é na hora da mistura. Então, a impermeabilidade de uma argamassa, ela só vai ter efeito se você também tiver compacidade, tá? E essa compacidade é principalmente a expulsão de vazios, tá? Quanto menor for essa quantidade de vazios, melhor vai ser a qualidade da sua argamassa, tá? Se você retira esses vazios, se você faz uma argamassa que expulsa esses vazios aí, né, você tem uma durabilidade maior desse reboco, dessa argamassa, melhor dizendo, você vai ter também uma impermeabilidade também satisfatória, tá? Não é interessante que, por exemplo, se tiver uma situação de chuva, onde molhe toda uma parede externa da sua casa, não é interessante que essa água que molhou a parede por fora, ela penetre para dentro da casa, através do próprio reboco, sem ter trinca, sem ter nenhum tipo de furo que faça isso, né? Apenas pelo reboco, atravessar o reboco externo, a alvenaria e o reboco interno. Então, essa situação jamais pode acontecer, tá? Se acontecer, é porque provavelmente o seu reboco ele está muito poroso, tá? Ele tem uma quantidade de vazios muito alta, e se ele tem uma quantidade de vazios muito alta, a tua impermeabilidade ela cai. Então, o teu reboco ele fica muito permeável, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso daí. Como é que te faz para expulsar esses vazios de uma argamassa de reboco, por exemplo? É justamente no momento que o operário ele lança esse material na parede. Quando ele aplica com a colher de pedreiro na parede, esse reboco, e depois quando ele vai estar fazendo todo o trabalho lá de estar sarrafiando essa parede, depois de estar utilizando a desempenadeira para estar apertando, né, essa argamassa contra a alvenaria, porque ele não apenas alisa a parede para ficar com acabamento mais fino, mas também naquele momento que ele faz rotacional ali com a desempenadeira, ele vai estar pressionando aquela argamassa contra a alvenaria, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, nós temos um exemplo aqui de um banheiro, fica bem fácil de identificar, né, pelo basculante,
pelo balancinho e também pelas as esperas aí de instalação hidráulica, né, de água fria aí. Então, o que é que acontece nessa situação? Você percebe que a parede, ela já foi previamente revestida, né, com emboço. Ah, como é que eu sei que isso aqui é um emboço? Observe aqui a parede toda cheia de ranhuras, né? Provavelmente foi utilizada uma areia grossa aqui, de média a grossa. E aí, o que está sendo feito aqui? O operário está fazendo agora uma impermeabilização, tá? Ele pode fazer diretamente com um material impermeabilizante, que é vendido parecido com como é vendido as tintas, né? Em latões e tal. Só que às vezes o que é que acontece? Esse impermeabilizante que é vendido dessa maneira, ele é vendido na cor branca ou preta, né? E às vezes, dependendo da situação, não fica muito indicado você utilizar dessa maneira, porque depois você vai estar aplicando um outro material, principalmente quando depois disso você quer pintar a sua casa, você gasta um pouco mais de tinta, né? Acontece muito isso em regiões externas. Se você for observar pelas ruas aí, você vai ver que tem muitas paredes, às vezes, principalmente de prédio, né? Prédio assim pequeno, de 3, 4 andares, que a lateral externa do prédio ela é toda preta, toda pintada de preto, né? Na verdade, aquilo não é uma tinta, aquilo ali é um impermeabilizante. E aí o cara aplica esse impermeabilizante e não aplica mais uma tinta em cima do impermeabilizante, até porque, se ele, dependendo da cor que ele for aplicar em cima, né, ele vai gastar bastante aí até conseguir retirar essa cor preta e colocar a cor que ele prefere, entendeu? Então, por isso que às vezes a pessoa deixa daquele jeito mesmo. E aqui nesse caso, o que é que acontece? Está sendo feita uma impermeabilização com argamassa mesmo, tá? Você percebe pela coloração aqui, um cinza claro, né? E foi utilizado aqui um aditivo, que é um impermeabilizante, que ele é na cor branca. Então ele foi misturado na argamassa. Quando ele é misturado nessa argamassa, a textura da argamassa ela fica um pouco mais líquida, não fica tanto pastosa como é uma argamassa de reboco, por exemplo, tá? Ela fica um pouco mais líquida, até para facilitar essa aplicação. Ele fica com aquela consistência parecida como de uma tinta mesmo. Não fica totalmente líquida, mas também não fica totalmente pastosa, né? Fica naquele meio termo ali. E aí o operário vem com uma brocha e faz a aplicação desse material, tá bom? E aí também tem uma outra situação onde essa argamassa ela é aplicada aqui em situações de reparo, tá? Isso daqui já é uma medida, não é uma medida preventiva, já é uma medida para reparo mesmo, para conserto de alguma patologia que possa ter acontecido, tá certo? Então, se você for observar, não sei se está dando para ver legal na imagem aí, mas depois quando você for ver o PDF, você vai observar que esses caminhos aqui, olha, são trincas, tá? Eram, na verdade, né? Eram trincas, tá bom? Que atingiram aqui um piso, então várias trincas aqui, ó. O que é que pode ter ocasionado essas trincas aí? Novamente, aquela questão da desidratação precoce, né? Foi lançado aqui uma argamassa de contrapiso, até mesmo um reboco, às vezes acontece esse fenômeno aí. Esse piso ele perdeu a água muito rápido, desidratou muito rápido e apareceram essas trincas. E o que é que foi feito aqui? Através desses pinos que estão sendo mostrados aqui, esses pontinhos cinza escuro aqui, né, que está parecendo preto agora, foi feita uma injeção de argamassa, uma argamassa com um teor de cimento bastante alto. Essa argamassa ela é injetada através desses pinos aqui, e aí fazem a reconstituição dessas trincas. Então, as trincas elas são reparadas, são reconstruídas, né, através dessa argamassa, através da injeção, tá? Então, ela pode ser aplicada em vários elementos aí de uma obra qualquer. Pode ser aplicado isso daqui em alvenaria, pode ser feita em piso, como a gente está vendo aqui, pode ser feita no teto, nas paredes, tá certo? Pode ser aplicado também em estrutura, como pilar, viga, tá bom? Isso daí é uma maneira, volta a repetir, né? Uma maneira de consertar, tá? Isso aí é já depois que já deu problema, uma maneira de consertar uma patologia, tá bom? E aqui, olha, uma classificação também relacionada à argamassa é o tipo de argamassa que vai ser formada a partir de um determinado aglomerante, né? Então, a gente viu lá no início que a gente pode estar utilizando a cal, assim como a gente pode estar utilizando o gesso, e aí acontece uma mistura desses dois aglomerantes aqui, ó, nesse caso aqui
cimento e gesso, né? Você pode estar utilizando cimento e gesso, cal e gesso, cal e cimento. Então, você pode fazer uma mistura aí com esses três aglomerantes, tá? Logicamente, a gente sabe, a gente não pode esquecer que o cimento é o mais resistente, é o mais poderoso desses três aí, tá bom? E também nós podemos ter, toda vez que nós fazemos isso, na verdade, essa mistura, a gente não tem mais uma argamassa simples, né? A gente vai ter uma argamassa mista. Então, essas nomenclaturas é importantíssimo que você saiba do que se trata, né? Se te pedir um exemplo de uma argamassa simples, você vai dizer que é aquela que é feita com apenas um aglomerante. Pode ser uma argamassa de cimento, de gesso ou cal. Se te pedem uma argamassa mista, você já sabe que vai ter pelo menos dois aglomerantes envolvidos aí, tá? E para situações onde você vai precisar de uma certa resistência, é imprescindível que nessa argamassa mista tenha o cimento, tá? Tenha o cimento. E aí fica a seu critério utilizar cal ou gesso. Você utilizando cimento e cal, você tem uma resistência bem maior do que se você utilizar cimento e gesso, tá? A função do gesso é basicamente apenas acelerar o tempo de pega, ou seja, fazer com que sua argamassa ela seque mais rápido, ela endureça mais rápido, tá bom? E aí tem uma outra classificação que é com relação à dosagem, tá? Se você, de repente, vai trabalhar com uma argamassa onde ela tem um teor, principalmente de cimento, muito baixo, você vai ter uma argamassa pobre ou magra, né? E aí isso daí vai te causar um problema, porque ela não vai ser suficiente para estar para estar preenchendo os vazios deixados pelos agregados, deixado pela areia, no nosso caso aí, de argamassa, tá? E nós vamos ter também uma argamassa considerada cheia, que é quando você tem um teor, preste bem atenção, um teor de cimento ideal, tá? Esse primeiro exemplo aqui, pobre ou magra, é quando você tem um teor de cimento baixo. Quando você tem aqui uma argamassa cheia, você tem ali exatamente o que você precisa de cimento, tá? Ou de outro aglomerante, tá? Eu vou usar o cimento porque é o mais usual aí. E você vai ter uma argamassa rica ou gorda quando você tem um excesso da quantidade de cimento. Esse excesso da quantidade de cimento é errado? Depende da situação, tá? Você não pode nunca exagerar na quantidade de cimento. Você recebe ali no seu projeto um traço, para cada mistura dessa aqui, você vai ter que utilizar 3 sacos de cimento. Aí o cara vai lá, utiliza 5. De qualquer maneira, sem critério nenhum. Isso aí está errado. Quando você precisa fazer algum tipo de reparo, como foi o caso do slide anterior, para fazer aquela injeção de argamassa, aí você precisa de uma argamassa rica, né? Ou então, popularmente, uma argamassa forte. Você vai escutar muitos operários falando argamassa forte, quando se tratar de uma argamassa onde você utiliza bastante cimento, além do necessário. Qual é o motivo disso? O cimento ele vai estar em quantidade superior ao que necessita, ele vai estar te fornecendo mais resistência, tá? Ele vai estar endurecendo um pouco mais rápido, porque ele vai ter muito cimento para pouca água e pouca areia, então endurece mais rápido. Ele vai estar consertando aquela patologia com mais rapidez também, tá? Então perceba que é algo que não é do dia a dia, são situações esporádicas, né? Ninguém constrói uma casa pensando em reformar ela porque ela está cheia de patologia. Não, você produz ali desde o projeto, né? Você constrói aquela casa para ela durar anos, né? Para você fazer manutenções o mais demorado possível. Mas, caso aconteça algum problema como esse, você tem que consertar. Então, você percebe que é algo esporádico, tá certo? E aqui tem aqui uma tabela que mostra a questão da composição, né, desse material, o que é que tem aí de material empregado, qual a sua densidade, né? E aí você percebe aí que a densidade, aqui está em gramas por centímetro cúbico, né? Mas quando você converte aí para quilos por metro cúbico, você vai ver que é uma densidade bastante considerável, né? Bastante pesado aí o material argamassa, tá? Inclusive, esses valores aqui, tá? A gente vai sempre trabalhar com argamassa normal para efeito de cálculo, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar sempre valores intermediários a esse aqui, ó. Esse teu Azinho aqui, que é a densidade da argamassa, ela vai estar sempre entre esse valor aqui, 2,30 a 1,40. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios aí futuramente
para tu descobrir quanto de material tu vai estar utilizando, tá bom? Certo? E aí nós temos aqui, coloquei para vocês aqui exemplos de argamassas simples, né? Apenas de gesso, tá? Que tenha, de repente, uma quantidade considerável ali de aglomerante, né? Que nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui é o gesso, tá? Muito utilizada essa argamassa de gesso apenas para ambiente interno, preste bem atenção, apenas para ambiente interno e ambiente que não vai ter contato com água. Então, pode ser utilizado num quarto, entendeu? Pode ser utilizado num depósito, desde que você não vá guardar nada ali que tenha líquido, né? Então, jamais você vai estar podendo utilizar uma argamassa de gesso numa cozinha, numa lavanderia, num banheiro, principalmente, jamais, né? Porque esse gesso aqui, da mesma forma que ele endurece rapidamente, ele pode amolecer, entre aspas, rapidamente. É só ver os exemplos aí de forro de gesso. Você tem um forro de gesso, é maravilhoso, é bonito, coisa e tal, mas se chover e pingar lá, tiver uma telha quebrada, se pingar no forro de gesso, já era o forro de gesso, né? Ele dissolve todinho, você tem que trocar a placa toda de forro de gesso. Então, ele é um material muito prejudicado quando ele entra em contato com água, tá? Esse revestimento de gesso puro é quando ele tem uma quantidade de gesso bastante considerável. É só você ver a proporção aqui, ó. São, em média, 10 quilos de gesso para 6 litros de água, 6 a 7 litros de água. Então, fica uma pasta aqui bastante densa, tá? E ele é muito utilizado para fazer essas placas de gesso, blocos de gesso para divisão interna. Isso daqui é muito utilizado, se você for observar, em pontos comerciais, como, por exemplo, clínicas, tanto médica quanto odontológica, né, onde você precisa frequentemente estar mudando o layout interno ali daquele ambiente, é muito utilizado essas placas de gesso para fazer essa divisão, em laboratórios e tudo mais, né, ou então em locais onde vivem locais assim comerciais que vivem sendo alugados frequentemente, né, o cara vai lá, monta um restaurante, aí passa um tempo, ele sai de lá, já aluga para outro tipo de serviço. Então, o cara precisa ter um ambiente interno ali que seja fácil de ser modificado. Você imagina você ter um ponto comercial que antes era um restaurante, termina lá o restaurante, você aluga para ser, por exemplo, um consultório médico. Então, se fosse tudo de alvenaria dividido internamente, você ia ter um trabalho enorme para estar modificando esse ambiente interno, quebra de parede, quebra de piso, entendeu? Então, por isso que, nesses casos aí, é bastante empregado essas placas, porque fica mais fácil de dividir, tá bom? E aqui a nossa tradicional argamassa de cimento, a mais utilizada aí. Desse slide aqui eu queria destacar para ti o tempo de pega, ó. Então, você começou a bater a massa de cimento agora, né, argamassa de cimento, terminou de bater, já vai começar a aplicar essa argamassa, né? Quanto tempo ele começa a entrar no estado de pega? Ele começa a endurecer, em torno de 30 minutos. Então, aí quando você escuta isso aqui e lembra daquele velho exemplo, né? De quando um operário está rebocando uma parede, aí deu aquele horário do almoço, do intervalo dele, ele deixa aquela quantidade enorme de massa lá no quintal e vai almoçar. Vai lá, almoça, descansa, quando ele volta lá 1, 2 horas depois, ele vai tentar continuar o serviço dele. A primeira providência que ele toma é adicionar água naquela argamassa que ele deixou ali para rebocar a parede, né? E ele adiciona aquela água sem critério algum, na maioria das vezes, né? Ele vai molhando ali com a mangueira, então colocando água com balde, e o critério dele, o único critério dele é qual? É ver se aquela argamassa ela já está fácil de manusear de novo, né? Se já está trabalhável de novo, se ele consegue misturar com a enxada dele com facilidade, se não está dura. E aí, feito isso, ele vai lá e continua aquela aplicação desse reboco. E é algo assim que é claro, é só você observar, quando você tiver a oportunidade de ver uma obra na sua casa, então de algum conhecido que acontecer essa situação aí, ou então você estiver estagiando, você vai observar que vai ficar bem demarcado isso lá na parede que estava sendo rebocada. Onde ele terminou aquela primeira parte e onde ele iniciou aquela segunda parte com a argamassa completamente frágil, você vai ver que com o passar do tempo ali, 1 mês, 2 meses depois, vai aparecer uma trinca justamente naquela emenda ali da parede, né? Até onde foi o reboco, depois até de onde ele continuou. Então vai ter aquela trinca ali
mostrando que ali foi um divisor ali de qualidade de argamassa, né? A primeira muito mais resistente, a segunda muito mais fragilizada. Até na tonalidade da argamassa, da cor, né? Você percebe aí que a segunda parte, que foi aquela que foi adicionado água, ela fica um pouco mais clara, né? Devido a ter uma quantidade de água superior ao que você precisava para a quantidade, comparado com a quantidade de cimento, tá bom? E aí nós vamos ver aqui a argamassa, argamassa colante, né, que é uma argamassa que é industrializada, né? Essa argamassa aí, para você ter uma ideia, até 25 anos, 30 anos atrás, essa argamassa ela não era tão utilizada. Essa argamassa para sentar uma cerâmica, por exemplo, aqui como o operário está fazendo aqui o piso, o pedreiro mesmo, né, o operário mesmo, ele produzia. Ele pedia lá para o chefe dele, lá para o cliente dele, cimento, areia, ele mesmo fazia isso daí, e ele mesmo aplicava essa cerâmica com uma argamassa que ele mesmo produzia. Só que essa argamassa que ele mesmo produzia era novamente um material que não seguia nenhum padrão, nenhuma regra, né? Ele fazia ali uma argamassa ali com uma quantidade de cimento superior que era necessário. Então, se você conversar, por exemplo, com seu avô, com sua avó, com seus tios aí, e observar alguma casa que foi feita um piso há mais de 20, 25 anos aí, em alguns casos você vai ver que foi um piso que foi feito dessa maneira, com uma argamassa produzida pelo operário. E qual é a diferença? Essa argamassa que foi produzida pelo operário, ela tem uma quantidade de cimento elevada, e aí fica mais difícil, como tem mais cimento, ela conseguiu colar aqui no piso com bastante eficiência. E aí fica muito difícil, às vezes, de você retirar essa cerâmica antiga para trocar por uma nova. O operário ele tem um trabalho enorme para quebrar esse piso antigo aqui, devido à cerâmica ela está muito bem colada no piso. Então, na maioria das vezes, as pessoas acabam, preferem, né, comprar uma argamassa, conhecida como argamassa de piso sobre piso, que é uma argamassa que você não precisa retirar para aplicar uma nova cerâmica, um novo porcelanato, ou uma lajota mesmo. Você passa essa argamassa, igual como ele está fazendo aqui, em cima da cerâmica e aplica imediatamente a nova cerâmica, tá? Devido aí à dificuldade de retirar o material antigo, tá bom? Então, essa argamassa colante aí, essa sigla AC, é justamente isso, argamassa colante. E aí nós vamos ter aí a C1, a C2, a C3 e a C3E, tá? Cada uma dessas argamassas aqui, ela é indicada para um determinado tipo de serviço, tá bom? Então, se você souber diferenciar essas argamassas, você compra exatamente aquela argamassa que você precisa. Muito cuidado quando for comprar material de construção, porque às vezes você é enganado mesmo, a palavra certa é essa. Vou lhe dar um exemplo. A argamassa C1, ela custa quase que metade do preço de uma argamassa C3. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, essa argamassa C1 ela estava em torno de R$10,90, no máximo R$12, um pacote com 15 quilos dessa argamassa C1. Enquanto que a argamassa C3, a mesma quantidade, em torno de 15 quilos, estava custando ali quase que R$29,90, R$30. Entendeu? Olha só, a diferença. Isso antes da pandemia. Hoje, né, com os valores aí bem mais altos, né, esse tipo de argamassa C1 aqui, melhor dizendo, essa argamassa C3, ela está quase que 3 vezes o valor dessa argamassa AC1, tá? E aí você deve estar perguntando aí, mas por que essa diferença tão grande? Logicamente, essa argamassa AC3, ela é dentre essas aqui, né, e juntamente com a C3E, ela é a mais poderosa que existe, né, com relação à resistência, com relação à aderência, com relação a ela colar mesmo, né, cola no substrato onde você vai estar aplicando, seja piso, seja parede, ela é um material mais resistente, por isso que ele é um material mais caro, tá bom? Mas você tem que observar para que cada um serve. Então, olha só, a argamassa colante, já na sua embalagem aí, ela já vem te dando algumas dicas de onde ela pode ser aplicada. Infelizmente, a cultura nossa, né,
do brasileiro em geral não lê manual de instruções, não lê instruções que vêm numa embalagem, né? Ele quer o que seja mais rápido possível para ele, né? Geralmente a pessoa tem muita pressa, ela quer só comprar o material e se livrar, né? Executar. Então você tem que observar para que serve. Ela é utilizada para assentamento de revestimento, né? Piso cerâmico, parede também, mas única e exclusivamente para ambiente interno, tá? Ela pode ser utilizada em áreas secas, como também em áreas molhadas, tá certo? Como banheiros e cozinhas. Só que tem uma ressalva aqui, ó. Ela pode ser utilizada em banheiro naquela situação, naquela região do banheiro, onde não vai ter contato direto toda hora com água e em grande quantidade, como por exemplo, imagine aí o banheiro, aquela região do banheiro ali, aquela região de banho ali do banheiro, né, próximo do chuveiro ali, naquela região, geralmente ela é dividida por um boxe, né, ela não pode ser utilizada naquela região, essa C1. Mas ela pode, em compensação, ser utilizada próximo ali da pia, próximo ali do vaso sanitário, porque são regiões que você vai molhar, mas não é diariamente, frequentemente, como é a área de banho, concorda? Essa área ali onde fica a pia, o vaso sanitário, você lava o banheiro ali, mas não é todo dia como aquela área de banho que frequentemente é molhada e mais de uma vez por dia, né? Dependendo da quantidade de pessoas que tenha na casa e dependendo do hábito da pessoa de tomar banho ou não, né? Tem isso também. Então, se você fosse seguir a risca, você ia utilizar a C1 para fazer o assentamento de piso e parede de uma parte do banheiro e utilizar outra argamassa para fazer a área de banho. Não tem muita lógica, né? Você utilizar dois tipos de argamassa. Então, por isso que na maioria dos casos, o banheiro todinho, ou então a cozinha todinha, é feita com outro tipo de argamassa, que a gente vai já ver qual é, tá? Não sei se eu consegui explicar direitinho isso daí para vocês, tá? Ficaria incoerente você utilizar dois tipos de argamassa, tá bom? A argamassa C2, ela só, olha como é que começa a diferença aí. Ela pode ser utilizada tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo. Então preste bem atenção. Se você quer fazer a fachada da sua casa, você quer colocar uma cerâmica na frente da sua casa, na fachada ali. Você já percebeu que a argamassa C1 ela já está descartada. Então, se você for numa loja de material de construção, você não pode comprar C1, mas você pode comprar C2. Olha o que é que ele diz aqui, que pode ser utilizado em ambiente interno quanto externo. As propriedades da argamassa C2 permitem o uso de ambiente externo, tá? Porque ele vai ter essa propriedade de estar absorvendo variação de temperatura. Então, se de repente passou a manhã todinha, muita chuva, e à tarde foi um sol daquele bem forte, não tem problema, tá? Essa argamassa C2, ela segura ali a situação, tá? Ela também vai estar sendo resistente à ação do vento, tá? Tanto para revestimento cerâmico de parede quanto de piso. Então, essa argamassa C2 ela pode ser utilizada tranquilamente no ambiente externo e no exemplo de fachada, como eu falei para vocês, tá bom? Ela pode ser, por exemplo, utilizada em revestimento de piscina, tá bom? Sem problema nenhum. Pode ser colocado em piso cerâmico de indústria, tá? Onde vai ter uma grande movimentação ali de maquinário, de pessoas, tá certo? Então, a C2 ela já tem uma diferença, ela já tem uma qualidade maior do que a C1, beleza? E aí chega a argamassa C3. Essa C3 ela vai ter aqui uma qualidade maior ainda, por isso justifica ela ser mais cara do que a argamassa C1 e a C2. Então, olha só, a argamassa C3 ela é mais aderente dentre os três tipos de argamassa, né? Por isso, a C3 ela é indicada para revestimento cerâmico, não só interno como externo, como também em locais onde possa ter acidentes, olha. Então, de repente, ela pode ser utilizada num galpão, onde vai ter movimentação de material, movimentação de maquinário, tá? Por quê? Porque se de repente cair alguma peça que esteja sendo transportada dentro do galpão, essa argamassa ela vai segurar ali esse tipo de impacto, tá bom? Ela pode ser utilizada aqui em revestimento de piscina, de água quente, por exemplo. Olha. Percebe que a C2 ela pode ser utilizada na piscina, mas de água fria, estava dizendo lá no slide. Então, aqui nesse caso, pode ser em água quente, pode ser em sauna, onde a temperatura é muito alta.
pode ser utilizada para assentamento de placas grandes, né? Por isso que ela é muito indicada para porcelanato. Então, quando você vai na loja de material de construção, aí você informa lá, eu queria utilizar, eu vou fazer um assentamento, vou trocar o piso lá do meu quarto, e aí geralmente o vendedor lá, ele pergunta para você, mas qual é o tipo de revestimento? Eu vou colocar um porcelanato lá em casa. Aí ele vai e te indica quem? O AC3, tá? Por quê? Porque ele tem essa característica de poder assentar materiais, peças grandes, né? Placas grandes de revestimento, como por exemplo essas 60 por 60. Agora preste atenção numa situação, olha. Qual foi o ambiente que eu falei para ele lá? Eu falei para ele que era um quarto, um ambiente interno, tá? Que não vai ter contato com água. Então não serve para mim o AC1? O que você acha? Responda aí no chat aí. Resolve, o AC1 já serviria para mim. Só que ele me indica o AC3 justamente porque é um material mais caro. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado com essa relação aí. Então, às vezes, o que é que muitos operários, o que é que muitos vendedores te solicitam, aí, né? Te indicam, né? Você vai lá, diz que você quer, eu queria 20 sacos de argamassa aí. Às vezes ele nem te pergunta, ele já te vende logo o AC3, por dois motivos. Primeiro, lógico, custo, você vai estar levando um material bem mais caro, e logicamente, como é comércio, para ele é melhor você levar um material mais caro, né? E, segundo lugar, ele te vende um material que ele sabe que não vai causar dor de cabeça para ti e para ele. Não tem risco de repente, você levar essa C3 e voltar depois com algumas semanas com ele dizendo que tudo que o serviço que você fez lá não ficou bom por causa da argamassa. Porque se ele está te vendendo um material que ele segura todo esse tipo de situação, água de piscina quente, sauna, ambiente externo, ambiente onde vai estar batendo vento, onde vai ter variação de temperatura e tudo mais, se esse material suporta tudo isso, claro que ele suporta fazer uma troca de piso num quarto, por exemplo, onde não vai ter tanta movimentação de pessoas, de equipamento, de móveis. Deu para entender? Então ele te vende um material que ele sabe que não vai causar problema. E, logicamente, vai ser mais caro, né? Vai ser melhor para ele receber mais, lógico. Então, por esses motivos, eles fazem esse tipo de venda. Você, sabendo disso, tendo esse conhecimento, você já consegue escolher o material indicado da maneira correta, tá? E, por último, aqui, com relação à argamassa colante, nós temos a AC3E. Ela é uma argamassa com todas as características da AC3, só que ela vai ter um aditivo que vai ser colocado nele, que ele vai ter um maior tempo de cura, tá? Ele vai demorar mais aí a não estragar esse material, a não entrar num período de cura aí, de secagem, né? Diferente dos demais. Mesmo que você deixe a embalagem aberta e tudo mais, você vai ter aí um tempo maior para estar utilizando esse material, sem que ele comece a endurecer e empedrar, né? A argamassa colante, igual essas aqui, né, que eu falei anteriormente, elas também endurecem com o passar do tempo, apenas com a umidade relativa do ar, igual como acontece com o cimento, tá bom? Então, aqui as nossas referências, né? Lá na nossa sala lá do Classroom, eu coloquei para vocês essa aula aqui, e também coloquei um artigo muito interessante lá, que eu queria muito que vocês fizessem uma leitura, tá bom? Porque ele faz um estudo relacionado a essas argamassas. Então, todas essas argamassas, elas são bem discutidas lá, foi um trabalho bem legal que o pesquisador fez lá, né? Transformou ele num artigo, tá bom? E ficou muito interessante essa pesquisa dele lá. Seria um material complementar para você dar uma estudada. E assim, pessoal, volto a dizer, né? Quanto mais coisas você lê na internet, procurar estudar em livros e tudo mais, que agreguem ao seu conhecimento é importante. Então, esse artigo que eu coloquei lá, eu achei bem legal, não é tão longo, então resolvi colocar para vocês terem esse complemento no estudo de vocês, tá certo?